Meu nome é Carla dos Santos Nascimento, sou nascida e criada em Garapé-Miri, tenho 31 anos, sou formada recentemente pela Universidade do Estado do Pará, em Letras, Língua Portuguesa. Sou pós-graduada em Libras pela Uniaselv e sou pós-graduada também em Metodologia da Língua Portuguesa na sala de aula pela Valecu. Desde criança, eu sempre fui incentivada a estudar. Minha mãe, mesmo com as dificuldades que se encontrava, ela nunca desistiu assim. Todos os filhos dela, ela tinha aquele tempo, ela tirava, chamava cada um para fazer leitura, nos livros didáticos. E era muito bom porque desde novinha eu aprendi a ler. Depois que eu aprendi a ler, eu já lia livros, inventava histórias. Depois que a gente aprende a ler, o mundo da imaginação abre, Na escola eu sempre fui aquela aluna que sempre gostava de aprender mais rápido, sempre fui dedicada, Eu tinha professores maravilhosos que sempre faziam meus trabalhos, tudo certinho, leitura, sempre me destacava. Depois que eu aprendi a ler, eu sempre gostei de escrever muito. Eu escrevia muitas histórias, escrevia poesia. E só que com o tempo foram se perdendo, nas trocas dos cadernos, os papéis foram ficando. E passou-se muito tempo, eu parei, Esqueci, já fui fazer outras coisas na minha vida, terminei meus estudos no meu ensino médio. Tentei várias vezes fazer o Enem, Tentei exatamente 7 vezes e consegui passar na universidade. Para mim foi uma felicidade muito grande. E passar em letras, que era um sonho meu, Passar em letras, graças a Deus eu consegui passar. E foi exatamente na universidade que eu tive meu primeiro encontro com o cordel. Certo dia estava acontecendo um evento na universidade e no último dia eu me inscrevi para uma palestra de um professor que ia falar sobre a história do Moju, de Moju, e fiquei lá com meus colegas apreciando. E quando um colega meu, que é o presidente do nosso instituto, o Rosivan, ele teve a oportunidade de falar sobre o cordel dele lá na universidade. E quando ele começou a falar, aquele cordel retratava sobre a infância dele aqui na cidade. Quando ele começou a declamar, eu ficava me imaginando na minha infância aqui nessa mesma cidade, Minha família, encontros de famílias, os banhos na chuva, as brincadeiras. E aquilo foi me emocionando por dentro. Aí eu fiquei pensando que como eu poderia escrever, tudo que eu já vivi em formas de versos. E aquilo ficou instigando assim na minha memória. Mas como eu estava muito focada, nos meus trabalhos acadêmicos, eu deixei de lado. Passou-se alguns meses depois dessa palestra, eu recebi um convite do professor Cristiano Paraguaçu pelo Facebook, perguntando se eu escrevia sobre alguma coisa, sobre poemas. Eu falei para ele que no momento eu não estava escrevendo nada, mas eu escrevia assim. Aí ele pediu para me mandar um cordel, uma poesia para ele, e eu mandei. E ele falou que estava bom e analisou, e falou se eu queria, me fez o convite, se eu queria participar. Naquele tempo era chamado o grupo de cordelista miriense. E eu falei para ele que sim, que estava disposta a participar do grupo. Com o tempo eu já fui criando alguns cordéis. É um cordel que é bem falado nas escolas hoje, é o chamado Jabuti. E está aqui, foi na primeira coletânea. Ele é um dessa primeira coletânea que fala sobre a história, uma história trágica de um jabuti que eu ganhei do meu tio e que ele morreu, queimado. E essa história ainda hoje ela me emociona, porque é uma coisa que ele deixou para mim
e ela é muito famosa nas escolas. As crianças admiram, né, esse cordel. Hoje, com o Instituto de Literatura de Cordel em nossa cidade, a minha perspectiva é muito grande, né? A gente pretende ampliar nosso repertório e que o nosso cordel possa chegar nas escolas, porque cordel é a linguagem do povo, né? O cordel é através dos versos de cordéis do povo, ele demonstra o que ele sente, né? Cordel também não é só escrita, não é só versos. O cordel na minha vida, ele mudou a minha vida, ele me curou. Eu estava me sentindo muito depressiva, muito ansiosa, e quando o cordel entrou na minha vida, realmente ele me mudou, sabe? Então, o cordel é literatura, é arte, é cultura, faz parte do nosso povo.